No último mês de março, a cidade de São Paulo sediou um importante evento do agro nacional, o Pecuária 360 Graus, que trouxe diversas palestras presenciais, conectando diversos elos da cadeia produtiva da carne e discutindo novas tendências e tecnologias na produção e na comercialização de proteína vermelha. Um dos temas abordados, pessoal, foi a importância de um trabalho estruturado de planejamento e organização dos recursos humanos nas fazendas do Brasil. A nossa equipe de reportagem conversou sobre o assunto com o médico veterinário e especialista em gestão de pessoas na agropecuária, o Marcelo Cabral. E a gente confere as informações aqui na tela. Os desafios diários de melhorar a performance das equipes nas fazendas de todo o Brasil. E quais os mecanismos, os fatores, os pontos de atenção para incrementar tudo isso na fazenda? O Marcelo Cabral acabou de falar sobre esse tema e a gente tem o prazer de conversar contigo, Marcelo. Muito bacana a forma como você trouxe esse tema, porque é um desafio de todo mundo na fazenda, a questão da mão de obra, né? Exatamente. Desafio enorme, né? Pessoas são pessoas em qualquer lugar. Seja nesse ambiente aqui, desse salão, seja numa fazenda, seja num hospital. As questões humanas são muito básicas, né? E muito comumente elas são negligenciadas. E talvez por simples desconhecimento. E à medida que a gente começa a trazer a ciência para dentro, a gente começa a entender que coisas tão simples estão acontecendo à nossa volta e a gente nem sabia. E a partir disso a gente começa a poder agir. Muitas vezes a gente olha para a equipe e fala que o problema está lá, muitas vezes a gente olha para a gestão e fala que o problema está lá. Como identificar isso? Quais são os indicadores que apontam? Opa, é a minha gestão que está com problema ou não? A equipe mesmo é que precisa melhorar. Tem algum caminho nesse sentido? Então, a questão de saber fazer o diagnóstico, como um bom médico, ele vai conversar com você, uma consulta tradicional de profunda abordagem, ele vai conversar 1 hora com você. Ele não vai só pedir exames, ele vai conversar muito, ele quer entender o jogo, quer entender o nosso ritmo. Então, da mesma forma, o primeiro passo é a gente entrar, se aproximar das estruturas gerenciais e operacionais e conversar muito, escutar muito, viver a realidade deles. Normalmente, quando a gente vai se aproximar de uma abordagem dessa, para entender qual é o grande gargalo, a gente sabe que muito esperado que estejam nos dois lados. Tanto empregadores, gerentes, encarregados, proprietários, quanto na parte operacional. É quase, eu acho que eu nunca tive um exemplo onde não houvesse os dois envolvidos. E quando as crises estão muito agudas, aí elas gritam mais cedo para nós, a gente costuma cuidar disso. Mas quando não há uma grande crise, um ponto específico, que é apenas alguém querendo melhorar isso preventivamente, a gente naturalmente começa pela autogestão. Porque a gente sabe que a cachoeira vem de cima. Normalmente, vários problemas de pessoas nascem nos proprietários, nos seus administradores. Como a gente sabe disso, a gente parte desse pressuposto e começamos a trabalhar na autogestão. A partir dali, as coisas vão se desdobrando. É assim que a gente faz. Quais os principais erros que você tem acompanhado nas fazendas que são cometidos na formatação de uma boa equipe ou no incremento de produtividade de uma equipe? Rapaz, classicamente, erros de contratação, primeiro ponto. E quem me ouve, com certeza deve estar pensando, puxa, quem me dera ter tantas opções de escolha. Na minha região eu não tenho como escolher. E ao mesmo tempo eu te digo, é porque você está procurando em cima da hora. Então, se hoje uma propriedade tem uma equipe pronta, vamos dizer, boa, que está rodando, que dá para seguir, hoje é dia de você já começar a procurar os seus novos funcionários, antes de precisar deles. Porque se eu deixar para procurar hoje, precisando para amanhã, eu não tenho condição de escolha. Outra coisa, nós precisamos amadurecer muito, nós temos feito o início de um trabalho desse, num projeto chamado Pé de Talentos. Como você tem um pé de limão no quintal para apanhar limão, nós vamos ter um pé de talentos onde eu possa buscar meus talentos. Nós temos de criar uma fonte estruturada de mão de obra. Nós estamos tentando instituir isso a partir de algumas escolas técnicas, de formação de nível médio, técnicos agrícolas, vamos chamar assim, técnicos em agropecuária. E a partir disso a gente multiplicar. Talvez esses sejam os dois grandes primeiros pontos que a gente precisa fazer. Um outro erro muito comum
é a falta de comunicação. Então nós pensamos nas contratações, na estruturação de uma fonte de mão de obra, que são problemas graves, e nas faltas e falhas de comunicação. A partir daí a gente começa a instituir reuniões, conversas entre a gestão e as operações, entre gestores, dentro da família, de maneira sistemática. Falta muito isso. E por último, talvez de maneira muito simples, falta capacitar, falta treinar, falta entender na prática o que é isso. Não é simplesmente me dizer que já levou um palestrante para falar com a sua equipe 2 vezes esse ano. O ano tem 365 dias. A consistência disso não pode ser uma palavra inicial, ela é apenas uma ponta de partida, uma ponta do iceberg. Eu preciso ter consistência nisso. Semana passada a gente estava dentro de uma fazenda, teoricamente em treinamento, totalmente fora de uma sala de aula, conversando diretamente com uma gestora, conversando e fazendo reuniões individuais com 2 ou 3 pessoas da operação. Tudo isso eram treinamentos. Só não era cheio de slides, cheio de matéria, era cheio de vida, da realidade, da capacidade de dar e receber feedbacks. Então, da gente criar um ambiente psicologicamente seguro, onde eu consiga abordar as dores e as dificuldades do outro, sem desmerecê-lo, e sim estimulá-lo a partir dali. Eu acredito que são bons pontos. Para fechar esse bate-papo, sucessão familiar continua sendo um baita desafio. Que dicas você traria para quem está vivenciando esse processo na fazenda hoje? Os filhos cresceram, o mundo mudou. Que dicas você traria para esse pessoal? Quem está envolvido com sucessão, uma questão fundamental, peça ajuda, busque um conciliador, busque uma pessoa que tenha condição de intermediar parte desse movimento, busque um trabalho estruturado. O bom senso e a boa-fé são importantíssimos, mas não são suficientes. Existem muitas dores envolvidas nesse processo, conscientes ou inconscientes. E às vezes em famílias que teoricamente teriam grande facilidade para que isso tudo acontecesse, ainda assim tem as dificuldades. Então uma dica importante, invista na estruturação desse trabalho. Maravilha, tá aí as dicas, tá bom, pessoal? É só você seguir direitinho o que esses especialistas falam, que com certeza vai dar tudo certo aí na sua fazenda.